pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o tema é muito importante e a gente vai falar sobre isso e também deixar algumas sugestões do que a gente faz para acalmar os ânimos aí. É sobre a ansiedade que a gente vai falar. Afeta 85% dos empresários. Eu fiquei até um pouco assustada com esse número, que eu já sabia que o empreendedor é ansioso, mas eu não sabia dessa informação. E de um lado a gente tem a ansiedade, que é o excesso de preocupação com o futuro. A ansiedade, ela é quando a pessoa se desconecta do momento que ela está vivendo e passa a temer o futuro, coisa que nem aconteceu ainda, ela já começa a desencadear todas as sensações, liberar hormônios com medo desse futuro. E do outro lado, a gente tem um empreendedor que se planeja para o futuro, que investe para o futuro e que fica o tempo todo pesquisando e preocupado com o seu futuro. Então, essas duas coisas estão diretamente ligadas e não tem como ser empreendedor sem ser ansioso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo essa semana porque teve duas situações que assim nos impactaram muito. Duas pessoas jovens, uma amiga de longa data da Tamara e o outro um cliente nosso que tinha vindo aqui na mercearia, inclusive naquela semana. Duas pessoas que perderam aí a batalha para suas mentes, né? E se foram tão jovens. E a gente decidiu falar um pouquinho disso, porque igual a Tamara falou, a gente que é empreendedor, você está o tempo todo ali sob pressão, a gente abre mão, muitas das vezes, dos nossos patrimônios, de coisa que a gente demorou muito tempo das nossas vidas para poder conquistar. A gente acaba abrindo mão para investir em algo que a gente não sabe se vai dar certo. Algumas pessoas ainda têm a responsabilidade de carregar outras famílias dentro das suas empresas com relação aos funcionários. Então, a ansiedade, ela é quase que um karma da gente que decide empreender, né? Quando eu fiz anatomia, pessoal, eu aprendi que o organismo humano não entende o estresse de um fim de um relacionamento, de começar um novo negócio, de ser demitido, de uma briga entre as pessoas. Nada disso é entendido pelo nosso organismo. Ele sempre vai reagir como uma situação de estresse, de você estar lá no meio da natureza e tá vindo um predador atrás de você. E como que o organismo reage a isso? Descarga de hormônio. Então ele libera cortisol, que é o hormônio que a gente chama do estresse. O corpo recebe essa carga excessiva de adrenalina, coração batendo rápido, o sangue circulando bem rápido. Por isso que quando você está ansioso, você fica com vontade de ir no banheiro, com vontade de vomitar. Tudo isso são os mecanismos de defesa do corpo te preparando para correr de um predador na natureza. Só que aí vem um problema. Você não está correndo de um predador na natureza. Muitas vezes, esses comandos para você correr e para extravasar essa adrenalina vem quando você está atendendo o público, quando você está dentro de uma sala mexendo no computador, uma ligação pode desencadear isso em você. Por isso, gente, que a gente precisa, todo ser humano precisa de uma coisa que chama válvula de escape, que é o momento que você vai baixar esses índices de hormônio e vai extravasar, toda essa adrenalina, toda essa ansiedade que está dentro de você. O que acontece se você não tem esse momento? Você leva isso para casa, para o quarto, você desconta em você mesmo, no choro, no isolamento. Então isso não pode acontecer, tá legal? Então a gente trouxe, né, algumas coisas que a gente faz para extravasar essa adrenalina nossa aí. Pessoal, quando a gente abriu o mercadinho aqui, principalmente, que aí foi uma carga de trabalho extremamente pesada, tanto da parte do café, que igual você sabe, a gente tem uma fábrica de café, juntou as responsabilidades aqui do mercado, então assim, a gente estava trabalhando demais. E foi um período das nossas vidas que a gente meio que foi nos deixando de lado. Então a gente parou de fazer as coisas que a gente gostava por alguns meses, paramos de treinar, paramos de ter um momento de descanso nosso, um momento para nós mesmo, de coisas que a gente ama fazer, que é sentar, assistir uma série, sair, ir num restaurante legal. E foi assim, um dos momentos que nós mais vivemos estressados. E fez muito mal pra gente, né, amor? Com certeza. Até mesmo no próprio relacionamento, cara. A gente perde a paciência com coisas simples, sabe? Começa a dar má resposta,
começa a ficar impaciente, às vezes a pessoa está te servindo uma água, você não consegue esperar de tão ansioso que você tá. E isso é muito perigoso. E aí a gente chegou um momento que a gente sentou, porque, igual a Tamara falou, a gente estava extremamente estressado, já dando uma resposta ou no outro, e começou a ser muito nocivo para a nossa saúde mental e física. A gente começou a ganhar peso, então a gente parou e falou assim, opa, a gente precisa ter um momento aqui, porque senão não adianta nada você trabalhar feito louco, ganhar dinheiro e gastar tudo numa cama de hospital. Não é esse o objetivo para quem começa a empreender. Eu acho que todo mundo começa a empreender para poder cuidar da sua família, ter uma condição de vida melhor, para poder crescer na vida. E é natural nesse processo a gente meio que se perder e esquecer da gente, porque vem sempre aquela sensação, depois eu olho, depois eu tiro um tempo para treinar. Quando você vai ver, você já está com 15, 20 quilos a mais. Depois eu me alimento melhor. Quando você vai ver, você já está pré-diabético, hipertenso, com a sua saúde toda arrebentada, e aí para você reverter é muito pior. Então o que a gente decidiu fazer, né, para melhorar a nossa qualidade de vida? Primeiro foi regular a nossa alimentação. A gente decidiu que a gente ia comer direito, e isso foi uma das coisas que mais a gente sentiu um impacto visível no nosso dia a dia, foi na nossa saúde. Eu vivia com dor de garganta, porque comia muito açúcar, muito processado, na correria ali você não para almoçar, você vai ali e come um salgado na padaria, o pau quebrando, o estresse o tempo todo, então minha garganta inflamava direto, eu vivia com dor de cabeça, não bebia água direito. Então, primeira dica nossa aqui, né, valiosa para você, cuide do que você coloca para dentro do seu corpo. Eu não acredito muito na desculpa de não tenho tempo, que não sei o que e tudo mais, porque eu mesmo vivi isso durante muito tempo. Então eu sempre arrumava desculpa. E com a ajuda da Tamara, principalmente por ela ser uma profissional da saúde, a graduação dela é na área de saúde, ela me ensinou muito sobre isso, que tem como sim você fazer escolhas melhores no seu dia a dia sem mudar em nada a sua rotina. Você pode, por exemplo, na hora de almoçar, em vez de parar numa padaria e comer um salgado, ir num restaurante self-service, montar um prato de salada, um arroz, feijão e carne. O básico, não precisa fazer uma dieta mirabolante. Só isso aí já vai mudar a sua vida muito. Beber mais água, evitar o consumo de doce. São coisas que são escolhas que não vai mudar em nada o seu dia a dia, você não vai perder e nem ganhar mais tempo por isso, mas você vai sentir uma melhora significativa aí na sua saúde. Então essa é a primeira dica, que é controlar a sua alimentação. Tente se alimentar de uma forma mais saudável, porque impacta muito, né, na nossa saúde. Impacta tudo. A alimentação é o combustível que move a máquina que é o nosso corpo. O que o Rafael falou entra justamente no que eu falei. Você desconta a ansiedade também na comida, tá? Uma forma de você extravasar é comendo geralmente doce, porque ele ajuda a liberar o hormônio da felicidade, que a gente chama de ocitocina. Então, pessoal, muito cuidado aí com a alimentação. Extravase de outra forma, sem ser no que você está comendo. E segunda dica que eu vou dar é o treino, que seja uma caminhada, que seja se matricular numa academia, praticar qualquer esporte vai te ajudar muito para a saúde mental. Por quê? Durante um exercício, você alivia o estresse, você libera o hormônio da felicidade, do prazer, você se sente melhor com o seu corpo, você regula suas funções cardiovasculares, que é coração e pulmão. Então, pessoal, treine, tá? Para a saúde mental, o treino ele é essencial. Todos os psicólogos e profissionais da saúde já indicam, graças a Deus, hoje treinar. Aí vai vir aquela clássica desculpa do empreendedor, né? Mas eu não tenho tempo. Aí vai uma dica nossa, que eu e a Tamara nós fizemos, que foi adaptar o nosso treino como a primeira tarefa do dia. Então, a gente colocou como objetivo levantar um pouco mais cedo. Hoje a gente levanta ali por volta de 5h30, 5h40 da manhã, toma um banho, joga uma água no corpo ali, acorda e vai para academia. A gente chega na academia às 6, treina ali por volta de 6 às 7 da manhã e vai para casa, e aí sim começa o nosso dia. Foi a melhor decisão que a gente tomou, né, amor? Porque se você deixar para treinar no final do dia, muito provavelmente você não vai treinar. Porque aí vem um monte de problema do dia a dia, você já chega na empresa, a empresa está pegando fogo, é funcionário que faltou, é máquina que parou de funcionar, é compra que está faltando que não veio, coisa que veio errada, é cliente te enchendo o saco, seu estresse já vai lá em cima. Então quando você chega em casa, a última coisa que você quer fazer é ir treinar. Pelo menos assim, para a maioria das pessoas, né? Tem gente que funciona ao contrário. Se você funciona é legal, mas adapte um treino aí à sua rotina
preferencialmente no período da manhã. Isso já te ajuda ao longo do dia a fazer escolhas melhores na hora de você alimentar. Quando eu treino de manhã, eu fico com dó de comer uma porcaria ao longo do dia. Então uma coisa meio que concilia com a outra, né? Isso tem nos ajudado muito no controle, principalmente aí, né, do tema do vídeo hoje, que é a ansiedade. Então, é uma dica legal para você também. E a terceira dica que eu vou falar aqui é você aprender alguma coisa nova e ocupar sua mente com isso. Pode ser um crochê. Eu comecei a aprender a tocar violão e isso me desgasta, sabe? Consome uma energia, eu tenho que ficar 100% concentrada. Aprender uma atividade nova, que seja um instrumento, que seja bordar, pintar também, eu gosto de pintar, mexer no cabelo, qualquer coisa nova que você colocar para dentro do seu cérebro já vai ajudar na questão da ansiedade. Por quê? O que eu tinha falado no início? A ansiedade é a dificuldade de se conectar com o presente. Então, atividades que exigem 100% de concentração não te deixam pensar em outra coisa. Então, sua mente tem que estar ali. Então, uma pintura, aprender a fazer unha. Eu fiz curso de unha, fiz curso de pintura. Isso me ajuda muito. Então, tenha um hobby. Tem muito vídeo, né, tutorial no YouTube. Você pode fazer sem gastar dinheiro, sem gastar muito tempo. Pelo menos, tá? A gente tem estudos aí que pelo menos 20 minutos de atividade que você não pratica por dia, um novo hobby, já vai trazer um benefício muito positivo para a sua mente, tá bom? Pessoal, outra dica importante para a gente falar aqui também, que é um erro que nós cometemos, inclusive, é a falta do descanso. Eu sei que a internet está cheia de coach aí, que nunca montou um carrinho de cachorro-quente aí falando que você tem que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Não faça isso porque ninguém aguenta. A gente trabalhou um período aqui que foi mais ou menos o quê? Uns 3 meses direto? Foi uns 4 meses. Uns 3 a 4 meses direto, sem folga. E a gente quase surtou. Então, assim, descanse. Tire um tempo de qualidade para você, mas para realmente você descansar. Quando a gente começou a fazer isso, a nossa qualidade de vida melhorou muito. Então, tem dias que a gente chega aqui que você está exausto, cara, que você não aguenta, você está estressado, você está cansado. E quando você tira o seu momento de descanso sem pensar no trabalho, para aliviar sua mente, isso te ajuda muito. Até mesmo você ali aliviar um pouquinho a pressão, pensar mais fora do seu negócio ali, ver algumas situações por outro ângulo. E quando você volta com a mente descansada, aliviada, tirou um dia para fazer o que você gosta, uma atividade, um hobby, igual a gente falou aqui, quando você volta, a sua tomada de decisões ela é muito mais eficiente, porque você está com a cabeça mais leve, você está com um pensamento mais fresco, né, digamos assim. Então, isso te ajuda muito. Então, não negligencie o seu descanso. Ele é extremamente importante também e te ajuda aí a controlar a sua ansiedade. Essa frase do trabalho enquanto eles dormem, eu não concordo, não é assim que funciona, na vida real a gente sabe como que é. E afinal das contas, né, pessoal, a gente trabalha para conquistar as coisas, igual eu mesmo, Rafael, nunca paramos. A gente tem 3 anos de relacionamento, já montamos 3 empresas. Então a gente está sempre lutando pelo conforto mesmo, para ter momento de qualidade com as pessoas que a gente ama, para poder ter condição de viver com a nossa família, convidar meus pais, os pais dele para ir na nossa casa, viajar. É para isso que a gente está se esforçando tanto. E não faz nenhum sentido descuidar daqui, da cabecinha, ter pensamentos ruins, porque senão nada vai valer a pena. Não adianta ganhar dinheiro e perder seu bem mais valioso, que é você mesmo, né? Que é a sua felicidade, que é a sua paz. Sempre quando acontece alguma coisa tão pesada com alguém que a gente ama tanto, traz uma reflexão. Cara, o que significa a vida? Para que eu tô lutando? Isso aqui vale a pena? Sabe? Então, descansar. Amanhã a gente vai tirar um dia de folga, não iremos abrir o mercadinho para relaxar, até mesmo para ficar dentro da nossa casa. Então, a gente decidiu isso, tirar um dia da semana para aproveitar o nosso lar, fazer um café na minha cozinha. Parece coisa tão simples, né? Mas que faz tanta falta pra gente. Então, a gente vai tirar esse tempo, ficar nós dois em casa, com a nossa cachorrinha, no nosso sofá. Então, a gente vai fazer isso. E para você que assistiu até aqui, deixa um like, compartilha com aquele seu amigo que precisa dessa dica, compartilha com um familiar seu. Vamos nos ajudar, ficar todo mundo junto, pegar na mão um do outro aí, pra gente vencer essa jornada que é viver. E até o próximo vídeo.